violência, o dano que a violência nos traz é de rebaixar o outro, é torná-lo refém e escravo de uma consideração sobre si mesmo, de ser alguém muito pouco. A pessoa que vive em ambiente violento e agressivo, ela tem uma autopercepção dela mesma muito baixa, de que ela é menos, de que ela não pode, que ela tem vergonha, que ela fica embotada, ela fica reativa, ela não sabe aparecer. Quem dirá falar em público, quem dirá realizar, muitas vezes o trabalho de uma pessoa que passou por ambientes agressivos, ela precisa ter muita recuperação de conotação positiva para que ela possa se soltar. Que é quando ela aprende que ela também faz coisa boa. Ela não só faz coisa ruim. Porque ela foi matrizada desta forma. Você só faz o que não presta, você só faz o que não serve. O que você pensa vai tirar o meu brilho. E o que é curioso, quando a gente vai estudar assédio moral, quando a gente vê os casos de assédio moral, fica muito nítido que no contexto do trabalho, na ambientação do trabalho, e até mesmo em trabalhos de cunho humano, hein? Quantas pessoas doentes nós encontramos no ambiente que nós estamos. Não é verdade? No ambiente profissional, porque essa tendência da pessoa vai aparecer. E a relação do assédio moral, que é aprendido através da violência psicológica dentro da família, ela é exatamente o quê? Eu só sei ser lesivo ao outro, eu só sei recuperar a minha força, eu só sei brilhar quando eu fizer com que ela, que é muito competente, eu preciso fazer ela se transformar em incompetente também para os demais. Eu jamais vou aceitar que aquela é uma boa funcionária ou que aquela é brilhante na sugestão dela. Eu vou tomar a sugestão dela, falar que foi minha. Eu vou fazer com que ela vá trabalhar em outra unidade para que ela não encontre comigo, porque ela é muito boa. Ela vai querer o meu lugar. Isso acontece no ambiente de trabalho, de pessoas que são atacadas porque são bonitas, porque são arrumadas, porque são preparadas, porque são estudadas. O bom incomoda. Então, o bom incomoda, porque ela é casada. Qualquer coisa pode ser motivo. O motivo é torpe. Assim como um crime acontece porque eu quero tênis, um assaltante, ele põe uma arma na pessoa por causa de um tênis. Não é isso? Não tem justificativa. Então, se o que você sugere, se você tem opiniões boas, eu não vou querer ouvir, porque você vai se mostrar significativo para o grupo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer com que pense que ela, de rosa, é muito fraca. Eu vou desqualificá-la até perante os demais, para que eu possa ser forte. Eu não busco ser forte pelo meu próprio talento. Isso é legítimo. Você se mostrar competente por você mesmo. Você gostar de se arrumar, de se apresentar bem por você mesmo. Você é como é, não para ofender ninguém. Você é como é, cuidadoso com a sua vida. Você é producente em razão dos seus interesses, não para que alguém se sinta rebaixado. Mas a pessoa agressiva e violenta, ela vai se incomodar com aqueles que tenha uma vida que aos olhos dela é uma vida boa, é uma pessoa que tenha um cargo de destaque. Ela vai tentar trazer para sua referência e para a referência dos demais. Então ela vai tratar mal, ela vai pisar, ela não vai olhar na cara, ela vai denegrir, né? Ela vai excluir, ela não vai chamar, ela não vai compor, ela não vai integrar. Então, pessoas violentas não são capazes de integrar. Elas desunem.
O lema do nosso encontro é unir para cuidar, né? Não existe a integração. Então, o agressor, ele desintegra, ele cria a divisão. Ele adora quando ele cria um conflito, e principalmente quando ele vai parecer, às custas de quem ele pisou, ele valorizar-se. Ele só sabe apresentar seu valor se alguém estiver aniquilado. E não numa postura legítima de valor, de integridade, daquilo que todos são capazes de ser bons também. Então, eu estou pensando o seguinte agora. Eu quero fazer agora uma pausa, para nós termos um coffee break, né? Até a própria orientação da estrutura do nosso trabalho aqui, né? Que nós possamos ter um coffee break, podemos sair um pouco, ter 15 minutos, né? No máximo uns 20 minutos, até porque a gente já iniciou um pouquinho depois, né? E aí nós retornamos, né? Eu quero lembrá-las, até a editora Ijuruá pediu, os livros estão à disposição, nós vamos fazer autógrafos agora também na hora do coffee break, para quem tiver interesse, eu estou aqui, quem quiser. Então, o livro Quem Grita Perde a Razão e o Valores do Educador, uma ponte para a sociedade do futuro. Eles estão aqui pela editora Juruá e eu fico à disposição de vocês. Eu também vou fazer uma pausa, a gente toma um café, uma água, vamos ao toalete e nós voltamos daqui a 15 minutos, tá bom? Tá? Porque nós vamos seguir depois. Olha, são 4h10, quando for mais ou menos 4h30, nós voltamos para a gente seguir, que tem ainda um material interessante. Tá bom? Até já. Bem, vamos então dando continuidade, não é isso? Vamos dando continuidade para compreender que o processo da violência, ele se multiplica. Então, esse é um fenômeno alastrador da violência. Ela se alastra, ela contagia. Então, aquela frase, a violência democrática, ela assola a todo tipo de público. A todo tipo de público. Ela não escolhe o seu público. E nessa multiplicação, nós podemos entender como um efeito cascata, ou efeito dominó. Quando um grupo ou uma pessoa é contagiada, né, de algum modo, ela será transmissora disso, né? Então, o aprendizado da violência, ele vai se expressar em cadeia. Nós vimos que, se a comunicação for violenta, o pensamento for violento, a conduta será violenta, será agressiva também, não é? E a percepção será equivocada. A percepção de pessoas que estão comprometidas na sua história, qual será? Ela estaria comprometida no sentido de não perceber a situação do qual ela está envolvida com a clareza que a questão pede. Então, se alguém é vítima dentro de casa de um tipo de violência, no mínimo ela vive no silêncio, ela vive no segredo. Então, quando hoje no início eu falava daquela pesquisa que eu comecei a fazer quando estava no curso de terapia familiar, isso lá em 83, 84, a manutenção do segredo, né, é o grande X da questão. Ou seja, durante muitos anos, muitas pessoas vivem dentro desse efeito, desse contágio, sem eclodir, ou seja, numa espécie de conluio com o próprio agressor. Então, se é uma criança, essa criança é dependente dessa família. Se os pais, pai e mãe, são agressivos no trato, ela não tem como viver de outra maneira.
ela é uma criança. Ela depende materialmente, ela depende afetivamente dessas pessoas. Ela é refém. Quando nós encontramos, por exemplo, casos de mulheres que jogam o bebê na caçamba de lixo, né? E por sorte o bebê grita, chora e alguém socorre, quer dizer, ela já praticou uma violência quando essa criança nasce e ela abandona essa criança em condições sub-humanas, não é isso? Joga numa lata de lixo. Ela não se propõe a levar para uma instituição para doação, mas existem casos variados onde muitas crianças já foram mortas, né? E não puderam ter oportunidade de ir para outro lugar. Então, em lares turbulentos ou crimes como esse, de abandonar alguém numa condição dessa, num saco de lixo, não é? Asfixiada. Uma outra mãe que eu acompanhei num hospital, numa época que eu fazia um trabalho lá, é que a mãe colocava o bebê no congelador, né? Na geladeira. E assim ela levava para o pronto-socorro sempre a criança para justificar a morte do filho. Então, alguns médicos, quando eles vão se tornando, nas reuniões multidisciplinares, é muito importante o diálogo entre profissionais de disciplinas diferentes, para que todos possam ter entendimento dessas situações. Muitas vezes o médico, no afã de preparar-se para a carreira dele, ele não está atento às questões relacionais. Então, curiosamente, ele foi percebendo e conseguiu tirar o depoimento desta mãe, que passou a ter uma espécie de vínculo com esse médico. Ele começou a achar estranho as reações, os hematomas na criança, que eram em decorrência do frio, né? E não era explicado aquilo, né? E esse médico chega para lá na mãe mesmo, né? Falou, escuta aqui, tem alguma coisa errada acontecendo? E era um médico sensível, ou seja, sensível às questões humanas. E essa mãe estava colocando diariamente o bebê dentro do freezer, entende? Porque assim a criança passou a adoecer e ia chegar a óbito. O fato é que essa criança foi retirada desta mãe, evidentemente, né? O compromisso aí e o comprometimento dos profissionais está em buscar o conselho tutelar, está em buscar uma instituição que venha abrigar essa criança, esse acolhimento. Então, imaginem pessoas como essa que têm na nascente, já no início da sua vida, uma situação dessa. Existem crianças institucionalizadas que têm marcas de queimaduras de cigarro, né? Outras que foram estupradas, com tentativas. Outra criança que nós vimos em equipe multidisciplinar, também no hospital, ela foi espancada por um residente médico, inclusive. O residente médico, que era uma pessoa que estava estudando medicina, ele entrou em crise ao ele estar tratando lá na parte neonatal, na área neonatal do hospital. E nesse momento ele teve uma crise, pessoa, porque ele entrou em contato com questões dele mesmo, enquanto bebê. Então, como a criança chorava, gritava, ele perdeu a cabeça, espancou o bebê e quebrou os ossinhos do bebê, quebrou as perninhas, quebrou os bracinhos, né? Começou a socar a criança. E este rapaz foi impedido de seguir a faculdade de medicina, né? Ele acabou se transformando, ele estava no hospital escola, né? Então, para vocês terem a dimensão de que a reação que esse rapaz residente de medicina teve,
estava associado com situações mal resolvidas dele. Então, quando você está diante de alguém cuja história do outro repercute na sua, ela entra em contato. É igual uma injeção na veia. É como você tomar a injeção e já ter logo o efeito. É rápido demais. Não há tempo para lógica, não há tempo para racionalidade. Assim como nós somos sensíveis, nós também somos sensíveis a marcas que nós temos, a traumas, a dificuldades que nós temos e que, ao ela entrar em contato, você eclode. Você derrama isso. É como um vômito. Aparece. Então, este moço, depois em trabalho de terapia, né? Porque os algozes, os agressores, eles precisam de tratamento. As pessoas que são agressores, elas vivenciaram histórias de agressão. Ou seja, elas estão prisioneiras da repetição de comportamento. Então, todas as pessoas que usam, seja da agressão sexual, da agressão física, da agressão pela fala, da agressão pela postura, não é? Porque eu posso ser agressiva, né? Na minha própria imagem, né? Não é? Existem maneirismos, né? O corpo fala. Se a nossa palavra não fala, nós estamos numa roda e eu quero que ela se sinta mal, eu faço assim. Mas viu, fulana, e eu vou dar as costas para ela. Para que ela se sinta mesmo excluída, né? Vamos andando e deixa a pessoa para trás, não é isso? Essas práticas, elas são muito diminuídas com o dia a dia. Não vou me importar com isso, né? Mas eu não vou me importar com aquilo. Mas é importante você observar se aquela pessoa atua sempre desta maneira com você. Quer dizer, como é que você vai resolver esse dilema? Você precisa observar se as pessoas com quem você convive, elas manifestam nesse efeito cascata, porque a tendência da violência é ela ser aplicada em escalada. Isso significa que a motivação desta pessoa que porta esse trato violento é fazer com que você me dê o revide. Quando ela me der, ela for vingativa e me der também uma resposta, eu já estou pronto esperando para dar outra mais intensa e mais forte. E assim, a estratégia do agressor inconsciente é de ir buscando novas maneiras de cerceamento da sua presa. A pessoa que eu escolho para violentar, para agredir, é a minha presa, é uma caça. E se você se torna alvo do algoz, você passa a ser eleito como presa. E sendo presa, passa a se comportar como inferior, fraco, presa, alimento daquele que está te caçando. Então, qualquer reação sua é motivação para que eu venha com... fez isso? Então agora toma outra. E toma outra. E essa escalada, essa comunicação, né, mórbida vai existindo. Exemplo. Os crimes passionais, eles estão todos associados com isso. A passionalidade. Ou seja, eu perco a cabeça, não é? E eu cometo um crime. De onde surgiu isso? Quando nós fazemos o relato histórico de vida daquela pessoa, os vizinhos, os parentes, não, mas a pessoa calma, uma pessoa bacana, uma pessoa formada em direito, uma pessoa formada, mora no meu bairro, nunca vi, olha, encontrava com ela no supermercado, uma pessoa normal. Ou seja, quando nós estamos na esfera da violência